E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises detalhadas. Hoje a gente vai focar com toda a energia numa tensão histórica e teológica que é simplesmente fascinante. Aquele embate clássico e secular entre a crença puramente abstrata e a urgência de uma ação social concreta. Pode parecer um tema distante, algo só para estudiosos, mas a verdade é que isso mexe com fundamentos muito antigos e afeta diretamente o tecido da nossa sociedade moderna. Para começar, bora direto para uma metáfora incrível que o autor Caio Fábio usa para descrever um problema super comum. Ele fala sobre o hábito de ler textos sagrados como se fossem, literalmente, a bula de um remédio. Imagina a cena. A pessoa estuda as contraindicações minuciosamente, decora a posologia, debate os componentes químicos como um verdadeiro especialista, mas nunca, de fato, engole o remédio. A receita vira só um pretexto para exercício intelectual e a cura, que é o que realmente importa, nunca acontece na prática. E é bem aí que entra um conceito central muito poderoso trazido pelo pesquisador Benedito Gomes Bezerra, que é a chamada espiritualidade integral. Basicamente, isso significa rejeitar com todas as forças aquela velha dicotomia filosófica de que só a alma importa e o corpo a gente joga para escanteio. Pela visão da espiritualidade integral, uma crença verdadeira exige necessariamente uma resposta tangível ao sofrimento humano. Ou seja, aquela contemplação sublime precisa obrigatoriamente andar de mãos dadas com a ação social concreta. Para a gente entender como essa dinâmica toda funciona, a nossa jornada de hoje vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, o paradoxo bíblico, depois, a ética de Tillich, em seguida, os paradigmas aqui na América Latina e, para fechar, a ideia de construindo a utopia aqui. Começando então pelo nosso primeiro ponto, o paradoxo bíblico, ou essa famosa disputa de graça versus ação. Olha só que cenário interessante. Nós temos aqui 2 verdadeiros pesos pesados do pensamento cristão primitivo. De um lado, a gente tem o apóstolo Paulo batendo firme na tecla da graça. Na carta aos Efésios, o argumento é bem claro. A salvação é um dom, algo alcançado estritamente pela fé e não por mérito ou por obras humanas. Mas aí, do outro lado do ringue, a gente tem a carta de Tiago com um contraste direto e reto. Uma crença que diz existir, mas que não se traduz em ação para vestir quem tem frio ou alimentar quem tem fome. Bem, nas palavras dele, é uma fé totalmente morta. O grande fascínio, aquilo que deixa os acadêmicos intrigados, é que os dois bebem da mesma fonte, usam os mesmos exemplos, mas chegam a chamados super diferentes para a vida prática. Ambos citam o patriarca Abraão, por exemplo. Mas Tiago não vê o ato de crer só como concordar com algo na mente. Para ele, é uma obediência palpável, que muda o mundo real. Ele chega a citar Rabi, apontando que a ação física e super arriscada dela de proteger espiões foi o que comprovou a crença dela. Então, longe de se anularem, a ideia é que essas perspectivas são, na verdade, bases complementares. A crença verdadeira, naturalmente, transborda para uma resposta ética irresistível. Isso nos leva à nossa segunda parada, a ética de Tillich, ou como tentar unir a teologia com a dureza da realidade. Para dar uma base histórica para a nossa conversa, imagine o seguinte cenário. Alemanha no auge da Segunda Guerra Mundial. É nesse contexto caótico que o pesquisador Egon Struecher nos apresenta Helmut Tillich. Ele foi um teólogo luterano que não construiu suas ideias no conforto de um escritório, mas literalmente no meio das lombas, do luto e da destruição. Ele precisava urgentemente de uma mensagem que fizesse algum sentido no meio daquele caos absoluto. E como isso funciona no dia a dia? A obra do Tillich é mapeada pelos estudiosos através de 4 verbos de ação muito fortes. Primeiro, buscar. Ir atrás da pessoa física e moralmente onde ela está. Segundo, converter, através de um encontro real e de confronto com a mensagem. Terceiro, levar para casa paterna, oferecendo conforto. Mas prestem muita atenção no 4º verbo, que é o mais desafiador: acompanhar. É o imperativo de não soltar a mão da pessoa, caminhar junto nas lutas éticas do cotidiano, que muitas vezes estão inseridas em sistemas super falhos. A ideia aqui é que o trabalho não acaba na porta de saída. Mudando um pouco o nosso foco geográfico e temporal, vamos para o terceiro ponto: os paradigmas latino-americanos e a fé no contexto moderno. Apoiando-nos estritamente na análise do Bezerra, a gente consegue observar 3 grandes paradigmas operando hoje no nosso contexto. É importante olhar para isso de forma bem objetiva.
Primeiro, o modelo evangélico tradicional, que coloca um peso enorme na salvação futura da alma, o que acaba gerando um engajamento social mais pontual, focado no assistencialismo. Depois, o neopentecostalismo, que foca na saúde e na bênção material aqui no presente, mas com um engajamento social que é amplamente privatizado. Em contraste a esses dois, a gente tem as teologias da libertação e da missão integral. O foco delas é na pessoa como um todo unificado, gerando um nível bem alto de engajamento social voltado diretamente para os setores mais marginalizados da sociedade. E esses dados conectam a gente lá com o início da nossa exploração de um jeito muito forte. Os autores alertam que, quando instituições ignoram essa realidade gritante e a desigualdade, preferindo focar só numa salvação abstrata fora desse mundo, a fé corre um risco seríssimo de virar uma caricatura vazia. Voltamos à metáfora, é literalmente ficar mastigando o papel da receita médica enquanto a ferida social ao redor continua sangrando. O que nos traz perfeitamente ao quarto e último ponto da nossa análise: construindo a utopia aqui. A grande sacada fica cristalina nessa ideia do Bezerra. O argumento central dele é que a esperança não deve atuar como se fosse um anestésico. O conceito de céu não foi projetado para ser uma sala de espera gigante, onde a gente fica ocioso, alienado das nossas responsabilidades urgentes na Terra. A missão, segundo essa linha de pensamento, nunca foi cruzar os braços e esperar passivamente, mas usar toda a energia da crença para botar a mão na massa e construir esse reino ativamente, agora mesmo. E para ilustrar isso de um jeito maravilhoso, o autor traz um poema de cordel nordestino famoso, O País de São Saruê. Pensa num sonho surreal, um país mitológico onde as montanhas são literalmente de rapadura e queijo. A comida já brota cozida da terra e tem rios de leite e mel para todo lado. Pode parecer só uma fantasia infantil, mas o cordel usa esse nonsense não como uma fuga da realidade, e sim como a expressão mais pura e visceral do anseio humano por uma vida sem fome, sem doença e com harmonia. Para amarrar ao nosso percurso, a conclusão acadêmica é fantástica. Essa imagem deslumbrante de São Sarué é a tradução poética perfeita dessa utopia que precisa ser construída. A exigência da espiritualidade integral é justamente que as pessoas desçam de seus palanques e parem de terceirizar o sonho de justiça só para uma vida após a morte. A ideia é que a utopia seja um projeto contínuo, construído aqui, no chão sujo e imperfeito da realidade, através de pura ação ética e social. O que nos joga de volta para a grande reflexão existencial que fecha a análise de hoje. Diante de debates tão antigos e textos tão imersivos, a pergunta que fica martelando para cada indivíduo ou grupo é a seguinte: será que todo esse conhecimento e doutrina tão venerados estão só sendo mastigados em debates estéreis? Ou existe de fato um suor derramado, um esforço real para construir um pequeno país de São Saruê com ações práticas exatamente onde a gente está plantado hoje? É o tipo de provocação que não sai da cabeça tão cedo. Pessoal, muito obrigado por acompanharem a gente nessa exploração super profunda. Até a próxima!